Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos nas Escrituras. Hoje estaremos encerrando o capítulo 5 de João e você é meu convidado, minha convidada, para estarmos juntos nessa reflexão. Logo após nossa vinheta, adentraremos na leitura. Diz assim aqui a leitura de João, capítulo 5, a partir do versículo 32 ao 47, onde nós estaremos encerrando essa passagem de João 5. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras do que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque aquele que me enviou, vocês não creem. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para que tendes vida, nem não recebo a glória dos homens. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outros vier em seu próprio nome, esse aceitais. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscai a honra que vem só de Deus? Não cuideis que vos hei de acusar para com o Pai. A um de vós causa Moisés, em quem vos esperais. Porque se vos cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos meus escritos, como crereis das minhas palavras? Só para você tentar entender o contexto, se vocês não assistiram os vídeos anteriores, aqui Jesus ele é confrontado pelos religiosos só pelo fato de ter curado um homem no sábado. Aqueles religiosos ficaram tão indignados porque talvez levaram a vida inteira e não fizeram nada pelo próximo, e Jesus, pelo fato de ter curado um homem no sábado, ele é interrogado por aqueles fariseus, questionado das suas ações e questionado dos seus motivos. Então Jesus aqui pega e mais uma vez ele dá sequência na sua explicação e na sua explanação, dizendo de quem ele era, por que ele veio e por que ele está aqui. Nesse capítulo, Jesus é questionado pelos religiosos quanto às suas ações. Basicamente, esse capítulo todo demonstra um Deus bondoso e generoso ao curar um homem no tanque de Betesda. E suas ações é questionada pelos manipuladores da fé. Já não podemos chamá-los de religiosos,
líderes religiosos, porque as suas intenções não eram mais de guiar o povo, de orientar o povo, mas de lucrar com a lã das ovelhas. Jesus nesse capítulo passa a maior parte do tempo provando aqueles homens que ele não é uma farsa, que ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, através dos sinais que ele fez e das suas escrituras, ao qual os profetas já relatavam sobre ele. E Jesus, nessa sua defesa, aponta ao real problema deles no versículo 38. Então Jesus já conhecia a intenção daqueles homens. Jesus já conhecia qual que era o real motivo. Não era preocupação com o povo de que surgisse um falso Cristo, um falso Messias, mas simplesmente de que tudo aquilo que estavam vivendo, de toda aquela farsa, manipulação do povo, viesse ser desmascarada. E é por isso que Jesus surge nesse cenário como um vilão para aqueles homens, como alguém que afronta a eles e quer então de se aparecer, se mostrar. E Jesus aqui confronta direto com eles, quando fala no versículo 38 o real motivo deles agirem daquela forma. E a palavra não permanece em vós, porque naquele que me enviou não credes vós. Ou seja, se você tivesse observado as escrituras, visto os meus sinais, visto o que João falou, visto que os profetas falaram, não, realmente vocês iriam crer do que eu vos estou anunciando, vos falando, que eu sou aquele que o Pai enviou, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Então nós precisamos observar esse texto, diferente do que aqueles religiosos o fizeram. A palavra de Deus é em nós. Então, a palavra de Deus, quando Jesus fala, olha, se você tivesse observado o que Moisés falou, ele estava falando de alguém, certo? Ele estava falando de mim. Então aqueles homens ficaram chocados, porque Jesus não só falava, tipo, algo abstrato, ó, meu Pai me enviou e eu estou fazendo a sua vontade, obedecendo o seu querer, mas eu tenho base nas escrituras ao qual os profetas anunciaram a minha vinda. E como é que seria a minha vinda? Através de sinais e prodígios. Ou seja, curar aquele homem coxo de 38 anos talvez seria natural para a medicina daquela época ou para a medicina de hoje ser algo menos demorado. Mas 38 anos é muito tempo. Eu falo isso porque minha esposa teve câncer e o tratamento dela durou 10 anos. Já é bastante tempo. E ela recebeu alta no início do ano. Já é bastante tempo, 10 anos fazendo tratamento. Mas é algo de acompanhamento, tratamento, tomando os remédios. Mas imagine aquele homem numa medicina talvez menos avançada, esperando 38 anos. É realmente algo milagroso, algo esplendoroso, algo realmente que só um Deus que pode fazer as coisas, um milagre acontecer, poderia fazer aquela obra. Então aquele homem, aqueles religiosos já foram confrontados com aquela situação. Quando foram perguntar para aquele homem, quem te curou? Eu não sei. Mas como assim você foi curado e não sabe? E aquele homem, mais tarde, encontra Jesus no templo. Jesus se apresenta para ele. Aquele homem o reconhece e começa a falar, olha, sabe mais cedo que vocês me encontraram perguntando quem me curou e eu não sabia quem é Jesus. Então aqueles homens ficaram sem ação, porque eles eram os líderes religiosos, não conseguiam fazer milagres, prodígios, sinais, e de repente um forasteiro, alguém que está agitando a multidão, segundo a visão deles, faz um sinal desse, e isso deixa eles preocupados. Jesus revela a importância da palavra para fortalecer e edificar a nossa fé. Quando a palavra de Deus habita em nós, ela é transformadora. Ela transforma nossas vidas, nossas ações e nossos pensamentos.
É por isso que quando Jesus vai se encontrar com Nicodemos, ele fala para aquele homem: é necessário nascer de novo, necessário que a palavra de Deus entre no seu coração, entre na sua mente e te transforme. E aqui Jesus, mais uma vez, para esses religiosos, fala: é necessário vos nascer de novo. Só que em outras palavras, é necessário que vocês creiam na palavra. A palavra que traz vida. Devemos sempre vigiar. Será que a palavra de Deus ainda habita em nós? Será que a palavra de Deus tem liberdade para nos moldar? Ou será que nós, com o passar dos tempos, nós nos tornamos os religiosos da época de Jesus? Olha, Jesus vai agir desse jeito, Jesus não vai... E nós tentamos enquadrar a Deus e a Jesus em nossas regras, em nossos moldes. E se tudo que acontece fora disso, nós questionamos e não analisamos a palavra. Não, será que realmente eu vou rejeitar porque eu tenho medo de conhecer o novo de Deus? Ou eu vou rejeitar porque realmente, que nem Paulo falou, que se alguém vos anunciar o evangelho que não está escrito neste livro, considerai-vos anátema. Então nós temos que sempre sermos observadores da palavra. E é isso a importância. Desde o ano passado, este canal tem tentado demonstrar, tem tentado passar isso para vocês. Fizemos a série do ano passado, Práticas Espirituais, ao qual nós chamamos a atenção para coisas que edificam nossa fé. E elas, aqui no Evangelho de João, elas são demonstradas na prática. A oração, meditação na palavra, na leitura, na devocional. Então, na comunhão para com o Pai, na comunhão para com Jesus. E Jesus está aqui nos alertando para este ponto, que é necessário fazermos essas coisas. Se você não assistiu a nossa temporada do ano passado, procure na nossa playlist, procure nossos vídeos Práticas Espirituais. Você vai encontrar um manual na direção que nos leva à direção de Deus. Caso você queira algo também diferenciado, na Casa da Rocha Independência tem uma série lá muito edificante, transformadora, gravada pelo pastor José Bruno, sobre também muitos pontos de doutrinas cristãs que são questionáveis, mas apresentados de uma forma bem clara. Eu creio porque eu creio, eu não faço porque não é que eu não queira, é porque a palavra me orienta a não fazer e nos abre nossos olhos, abre nossa mente, abre nosso coração. Procure no YouTube, procure nas suas horas vagas coisas que edificam a sua fé, que transformam, que te levam mais perto de Jesus, mais perto de Deus. O mundo os dias são maus, os dias são terríveis, e se a gente não estiver ligados, conectados com Deus, nós vamos sentir as tribulações da nossa geração. Crer em Jesus como o único Salvador parece algo muito claro, muito direto, mas nem todos que frequentam uma igreja cristã têm isso em sua meta de alvo, de prática e de vivência, mas é necessário. Jesus é a porta da entrada dos céus. Crer em Jesus é uma parte de alicerce da fé cristã. Como é que eu posso falar que eu sou cristão? Como é que eu posso falar que eu sou evangélico se eu não creio em Jesus? Não tem lógica, não tem... é uma conta que não fecha. Eu preciso crer em Jesus. E como é que eu creio em Jesus? Observando a sua palavra. Deixando que a sua palavra te transforme, te edifique, que te molde. Crer em Jesus e crer na totalidade da sua palavra, verdadeira, viva e atual. Jesus é o Verbo encarnado, a palavra viva de Deus. João 1, 1 a 14. Como
nós lemos no início dessa série, né, que é isso, João. No capítulo 1, João não fala dele. João fala de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a palavra de Deus era com ele. Mas, então a palavra de Deus era ele, era o Verbo encarnado, Jesus. E como é que nós falamos que somos crentes, falamos que somos cristãos, falamos que somos evangélicos, independente do rótulo, mas que aponta para o Cristo da cruz, e não cremos que ele é o Salvador. Ah não, Jesus é um espírito elevado. Não, Jesus é um profeta diferenciado. Não, Jesus é o próprio Deus, encarnado, feito-se homem para cumprir as Escrituras e trazer remissão para nossas almas, trazer restauração para nós, homens pecadores. Esse é Jesus. É isso que eu preciso crer, é isso que eu preciso ter em meu coração e na minha mente. Sem fé em Jesus, nossa compreensão das Escrituras ficam incompletas, pois toda a Escritura aponta para Ele. Se você pega o Velho Testamento, desde o livro de Gênesis até Malaquias, tudo vem falando e apontando para a vinda do Messias. Se você pega depois os evangelhos apontam para na chegada do Messias. E se você pega de Atos até Apocalipse, tudo aponta para a sua gloriosa volta, aonde ele irá buscar a sua igreja. Então a Bíblia em si é falar de um amor de um Deus poderoso que aponta para um povo ao qual ele escolheu, ao qual ele quis para si, ao qual ele veio resgatar, pagar o preço por causa da sua desobediência, mas em tudo ainda voltará para buscá-lo. Temos que crer em Jesus, não só como uma figura histórica, mas como o Filho de Deus, Salvador e cumpridor das Escrituras. É assim que nós temos que enxergar Jesus. Não como um personagem, não como algo fictício, mas algo real, palpável. A busca pela vida eterna é outro ponto aqui que Jesus aponta nessa passagem. Só ler as Escrituras e não aceitar a Jesus é o mesmo que querer viajar para um país que exige passaporte e visto. Talvez você que viaja muito, você sabe que a dificuldade de você passar as fronteiras sem a documentação adequada, você não entra naquele país. Você é barrado. Ou se você entra ilegalmente, você corre o risco de ser extraditado, expulso daquele país. E a gente acha que no céu vai ser bagunça, que no céu, se eu dar uma mão, molhar a mão de um anjo, molhar a mão de alguém, eu entro no céu. E na verdade não é assim. Se nós não reconhecermos que somos pecadores, se nós não reconhecermos que Jesus, Cristo, é o intermediador, é o pagador do preço, é o Salvador, e não aceitarmos a sua palavra, não cremos nele e não vivemos conforme a sua vontade, nós certamente não entraremos, não herdaremos o reino dos céus. E não adianta queremos depois negarmos Jesus a vida toda e esperarmos que alguns rituais pós-morte vai nos elevar, vai nos trazer remissão, vai nos trazer a reconciliação para com Deus, o que não vai. Com Deus é diferente, não é bagunçado as coisas. Deus tem ordem, Deus tem... Deus é um Deus ao qual Ele é justo e fiel. Deus não é bagunçado, as coisas de Deus não é bagunçada. Nós temos que entender isso, que Deus estabeleceu um projeto para o homem, que Deus projetou para ele a vida eterna. E se o homem não está disposto a reconhecer isso e a esperar isso de Deus,
e não se arrepender, não mudar as suas atitudes, ele vai ficar, segundo a sua própria história, né, abandonado por Deus. Mas na verdade não, é um homem rebelde que não quer aceitar as condições que Deus estabeleceu. Nossa relação com as Escrituras deve ser acompanhada por um relacionamento pessoal e profundo com Jesus. Ele é a chave para a vida eterna que buscamos. Jesus é a chave para a nossa salvação. Você quer ser salvo? Creia na cruz. Você quer ser salvo? Caminhe com Jesus. Entenda quem é Jesus. Tenha um laço de amizade com Jesus. Procure conhecer a Jesus intimamente. Só assim, você e eu, nós conseguiremos herdar a vida eterna. E os sinais. Assim como as obras de Jesus testemunham a favor dele, nossa vida deve testemunhar nossa fé em Cristo. Presta atenção no início dessa frase. Assim como as obras de Jesus testemunham a favor dele. Então quer dizer, quando Jesus falou, olha, eu vim fazer a vontade do meu Pai, e tudo o que vocês têm visto é porque ele tem executado e aprovado. E isso é porque eu e o Pai somos um. Jesus quer isso conosco. Não que nós sejamos deuses adorados, exaltados. Não nesse sentido. Mas na comunhão. Andarmos juntos, andarmos perto. Saber qual que é a vontade de Jesus para nós. Nossa vida deve se testemunhar nossa fé em Cristo. Somos chamados a viver de uma maneira que reflita a verdadeira vontade de Deus e seu amor. Que a nossa vida reflita a palavra de Deus, que habita em cada um de nós e que cremos em Jesus. Então, esses são os sinais nos dias de hoje. Como é que os outros vão saber que Jesus não é uma história através das nossas vidas? As nossas vidas, perto da vontade de Deus, vai se refletir a glória de Deus e os homens vão enxergar Deus em nossas vidas. É esse o nosso objetivo, é essa a nossa meta e é esse que tem que ser o nosso desejo. E para ações práticas desse texto para a nossa vida, no dia a dia, tire um tempo diário para devocional e leitura da palavra. É essencial. Quando a gente está namorando, a gente está buscando a nossa parceira, o nosso parceiro, né? A gente procura identificar alguém que se assemelha com os nossos gostos, com as nossas ações. Aí nós começamos a observar as atitudes da pessoa, como é que ela lida com algumas situações, se a gente vai ter muita divergência ou se vai ser fácil a nossa adaptação. Estou falando de um namoro a qual tem um objetivo, uma promessa, não a qual hoje o mundo oferece. É um relacionamento dentro da vontade desse Deus, a qual o mundo não vai conhecer, vai ouvir falar, vai rejeitar, porque quer viver debaixo dos seus pecados. Mas para nós que ouvimos e conhecemos e andamos, que temos desejo de andar com esse Deus, nós andamos dessa forma, praticamos dessa forma e queremos conhecer, queremos agradar. E assim tem que ser nosso amor para com Deus. Conhecer a sua vontade, conhecer os seus desejos, estar debaixo e próximo delas. Reflita sobre sua vida, como está o seu coração e quais áreas que a palavra precisa ainda transformar a sua vida. Irmãos, a gente tem uma série de autocomiseração e ao mesmo tempo um
um senso muito de largar tudo. Os dois lados extremos, a gente não consegue um equilíbrio no meio. Por que isso? Porque se a gente vê que a coisa é muito fácil, então nós fazemos de qualquer jeito porque a gente vai dar conta do recado. Se a gente vê que a coisa é muito difícil, a nossa tendência é sempre largar para depois, ou não fazer, é muito difícil, eu não vou conseguir, mas eu nem tentei. Assim também é a nossa vida para com Deus. Porque nós pecamos, nós erramos, nós não vamos ser 100% santo. Nós vamos correr e não vamos alcançar a santidade ao qual Deus tem de padrão para o homem. Mas ao mesmo tempo, Deus, sabendo disso, graciosamente deu Jesus para pagar o preço para nós. Para que os 50% fique na nossa mão. Não, Deus tem o 100%. Deus nos fez, Deus nos conhece, Deus nos chamou, Deus nos comprou, Deus nos resgatou. Então, Deus tem o 100% na mão dele. Mas Ele quer que a gente caminhe, siga as suas pegadas. Quem já viu aquela cena do pai pisando na areia e o filho menorzinho tentando acompanhar o passo do pai? Não vai conseguir. Mas, no ritmo dele, vai chegar perto do pai. Trilhando as mesmas pegadas. Talvez não colocando pé sobre pé. Mas já conhece o caminho, conhece a direção, vê a pegada do pai e vai chegar ao pai. Eu acredito que essa é a melhor ilustração para nós entendermos, para nós compreendermos a vontade de Deus para nós, o querer de Deus para nós. Que sigamos as suas pegadas. Nossos pés são pequenos, nossos passos são curtos, mas nós sabemos pela pegada onde é que o Pai quer que a gente chegue. E Ele está lá esperando nós de braços abertos. E é isso que Deus tem feito para conosco. Busque a comunhão com Jesus em um relacionamento profundo, não só de interesse intelectual. A Bíblia não é somente mais um livro para você ler, interpretar, resumir e praticar talvez, praticar não, mas é um diário de um Deus amoroso que busca um relacionamento para comigo, para com você. E é por isso que nós temos que ter essa sensibilidade de não só nós lermos, eu vou ler esse capítulo aqui e de repente se eu não li o capítulo, eu só li um versículo e Deus falou comigo. Li uma palavra daquele versículo e Deus já falou comigo. Essa é a diferença de uma leitura intelectual para uma leitura com um relacionamento. Quando eu li a carta da minha esposa, quando a gente namorava, qual que era o objetivo do meu? Era me relacionar com ela, entender o que ela estava querendo, entender o que ela estava passando com aquela carta. O que ela esperava de mim. E Deus fez isso com a Bíblia. Ele deixou uma carta para nós lermos. Uma carta com diversas coisas para nos instruir na sua vontade. Testemunhe sua fé através das ações concretas de amor, justiça, verdade e seu dia a dia. Reflita a graça de Deus. Reflita a misericórdia de Deus. Mas como é que eu faço isso no dia de hoje? A prova que você pode fazer isso, lá no Rio Grande do Sul, pessoas precisando de ajuda, de auxílio. Mas é muito longe, eu não consigo andar mais. Eu conheço pessoas que estão juntando recursos, que estão levando para lá. Eu vou ajudar. Eu vou apoiar essa causa. Eu vou, de alguma forma, eu ajudo financeiramente uma causa, mas eu sei que outras pessoas são sérias, eu vou divulgar essas causas também. E assim você vai fazendo o bem, demonstrando a graça. Daí olha que lá é crente e ajudou, e a gente não é uma associação cristã, e ele veio aqui, auxiliou, ajudou.
entendeu? Ser gracioso, demonstrar a graça de Deus. E que, para finalizarmos, que com essa leitura, meditação, reflexão que Jesus nos propôs hoje, nos ajude a querer, a crescer em nossa caminhada com Cristo, permitindo que a sua palavra, viva, verdadeira, eficaz, transforme nossas vidas, para que a glória de Deus se manifeste através de nós. Então, que a gente possa reler esse texto quantas vezes for preciso, até entendermos no nosso coração, na nossa mente, que a vontade de Deus não é gerar religiosos, é gerar cidadãos para o céu, que demonstrem da sua graça, misericórdia e fidelidade por onde andar, por onde passar. Que Deus vos abençoe, que Deus possa falar aos vossos corações, e a gente se encontra aqui no próximo vídeo para a honra e glória de Jesus. Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro, quando estaremos iniciando o capítulo 6 de João, se assim Deus permitir. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.